José no Egito, dos sonhos ao trono, a jornada de José. Em qualquer vida, há momentos em que tudo parece perdido. Há traições, dores, injustiças, mas existe um fio tênue, a fé. E foi esse fio que manteve José firme, mesmo quando o mundo desabava ao seu redor. Esta é a história de José no Egito, um jovem vendido como escravo, injustiçado, preso, mas que se tornou instrumento de salvação não só para sua família, mas para uma nação inteira. José era o 11º filho de Jacó e o primeiro de sua amada esposa Raquel. Desde cedo, José tinha algo especial: os sonhos. Sonhos que falavam de autoridade, de liderança, de reconhecimento. Seus irmãos e até seus pais se curvariam diante dele. Para mostrar esse afeto, Jacó lhe presenteou uma túnica de várias cores, um símbolo visível de preferência que despertou inveja nos irmãos. José, com ingenuidade ou confiança, contou a eles 2 sonhos. No primeiro, feixes de trigo de seus irmãos se curvam ao seu feixe. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinam diante dele. Sonhos que inflamaram o ciúme, feriram o orgulho e plantaram sementes de traição. Certo dia, Jacó enviou José para saber notícias de seus irmãos, que estavam cuidando dos rebanhos longe, em pastagens distantes. Quando José se aproximou, os irmãos o viram no horizonte. A raiva e a inveja falaram mais alto. Eles conspiraram, matá-lo, jogá-lo em um poço. No fim, decidiram por algo menos direto, mas igualmente cruel. Primeiro o jogaram num poço vazio, planejando deixá-lo morrer de sede ou fome. Depois, vendo uma caravana de mercadores ismaelitas passando, decidiram vendê-lo como escravo. Levaram sua túnica ensanguentada ao pai Jacó, fazendo-o acreditar que José fora atacado por um animal selvagem. José, agora longe de casa, foi comprado por um oficial importante do Egito, Potifar, comandante da guarda do faraó. Era uma terra estranha, espinhas, línguas, costumes, rostos e deuses que José não conhecia. Mas José levou algo consigo: sua fé. E mesmo escravo, sua presença exalava dignidade. Em Potifar, José demonstrou zelo, competência, honestidade. Deus estava com ele e a casa prosperava por sua causa. Potifar percebeu isso e deu-lhe grandes responsabilidades. José cuidava de tudo que seu mestre possuía: sua integridade, seu caráter, sua dedicação. Tudo apontava que ele era um líder, mesmo sem liberdade. Mas o ódio não dorme. A esposa de Potifar o desejava. Tentou seduzi-lo repetidas vezes. José recusou. Ele sabia que trairia não só seu mestre, mas o Deus que amava. Em uma ocasião, estando a sós, José fugiu, deixando para trás sua túnica. Ela, enfurecida, montou uma acusação falsa. José a teria violentado. Potifar, embora talvez relutante, viu-se obrigado a mandar José para a prisão. A prisão era fria, escura, prolongada. Mas José não se deixou derrotar. Deus continuava com ele. Ele logo se destacou entre os presos e foi colocado como responsável pelos outros. Mesmo ali, nas prisões, José continuou firme em sua fé, íntegro. 2 prisioneiros de destaque, o copeiro do faraó e o padeiro, também foram presos. Cada um teve sonhos perturbadores, difíceis de entender. José, com humildade, disse que as interpretações vinham de Deus e interpretou corretamente o sonho do copeiro. Em 3 dias, ele seria libertado. Também do padeiro. Em 3 dias, ele morreria. As interpretações se cumpriram. O copeiro foi liberto, o padeiro executado. José pediu ao copeiro que lembrasse dele, que pedisse ao faraó que o tirasse da prisão. Mas o copeiro, após retomar sua posição, se esqueceu de José. E José ficou preso, as paredes da masmorra fechando-se sobre ele, tornando a esperança uma memória distante. 2 anos se passaram. O faraó teve sonhos assombrosos: vacas magras devorando vacas gordas, espigas de milho murchas engolindo as cheias, sonhos que perturbavam sua paz, e ninguém no Conselho Real podia interpretá-los. Até que o copeiro, lembrando-se de José, disse: "Existe um hebreu na prisão, José. Ele pode interpretar sonhos." José foi chamado
levado à presença do rei. Ele não se vangloriou, não se exaltou. Ele disse: "Não sou eu. Deus dará a interpretação." Revelou ao faraó. Deus mostrava que haveria 7 anos de abundância em toda a terra do Egito, seguidos por 7 anos de fome terrível. E mais, sugeriu um plano prático. No tempo de fartura, juntar e armazenar alimentos, para que nas épocas de escassez houvesse recurso. Faraó, impressionado com sabedoria, vê em José o homem certo para liderar aquela preparação. Ele o coloca como segundo no comando de todo o Egito, com autoridade para executar seu plano: arrecadar, estocar, distribuir. José recebe roupas reais, anéis de autoridade, carruagem. Seu poder cresce, mas sua consciência permanece inalterada, sua fé intacta. Veio a fome, primeiro no Egito, depois nas regiões vizinhas, inclusive Canaã, onde viviam os irmãos de José. Sem saber, eles viajaram ao Egito para comprar comida. Joseph, que agora lidava com as reservas, viu seus irmãos. Eles não o reconheceram. José mudara. Sua posição, o idioma, o trono invisível que outrora era sonho, tornara-o quase irreconhecível. José, porém, os reconheceu imediatamente. Em vez de se revelar, ele os testou, ia acusando-os de serem espiões, prendendo a Simeão, exigindo que voltassem com seu irmão mais novo, Benjamim. Benjamim, filho de Raquel, era o irmão que José amava. Os irmãos ficaram angustiados. Jacó, o pai relutante, hesitou em deixar Benjamim partir. Mas a fome era grande. Voltaram com Benjamim. José preparou uma refeição festiva para eles. Serviu-lhe, mas ainda não revelou sua identidade. Depois, numa encenação com o cálice de prata colocado secretamente na bolsa de Benjamim, acusou-o de furto. Quando Benjamim se preparou para sofrer, os outros se ofereceram em seu lugar. Este foi o momento de crise moral, de empatia, de arrependimento. Foi aí que José viu. Os irmãos haviam mudado. Seus corações estavam diferentes. Tinham remorso, respeito, medo e, finalmente, compreensão. Então, José não resistiu mais. "Eu sou José." Ele chorou. Seus irmãos ficaram espantados, receosos. José lhes disse para não se culparem. Ele disse que o que fizeram foi mal, mas Deus usou tudo aquilo para bem, para salvar vidas, para preservar um povo. Ele pediu que trouxessem seu pai, Jacó, e toda a família para viver no Egito, num lugar chamado Gosém, perto do palácio, protegido, sob provisão, prosperando. Jacó, em Canaã, ouvira que José estava vivo. Foi descrente no começo, mas ao ver os mantimentos, as provisões, e depois ao saber que o filho estava bem, decidiu partir. Trouxe toda a sua casa, seus filhos, suas esposas, seus netos, seus rebanhos. Quando José se encontrou com seu velho pai, foi um momento de assombro, lágrimas e abraços. Jacó abençoou José. A família inteira se estabeleceu em Gosém, no Egito, num local bom, fértil, próspero. José viveu ainda muitos anos. Casou-se, teve filhos, Manassés e Efraim, cujos nomes falavam de esquecer o passado e uma nova vida. Ele sempre lembrava de onde vinha. Ele sabia que era hebreu, que pertencia a um povo que tinha uma história, uma promessa. E ordenou que, quando Deus trouxesse seu povo de volta para Canaã, seu corpo fosse levado de volta também. Promessa, feita por ele e honrada tempos depois. Quantas vezes você se viu vendido pelas circunstâncias? Quantas vezes você foi acusado falsamente? Quantas vezes a espera pesou mais que a esperança? José conheceu tudo isso, mas também nos legou lições eternas. Lição 1. Deus está presente em todas as estações. Mesmo em poços, prisões, cozinhas reais, José nunca perdeu a consciência de que Deus o acompanhava. Lição 2. Fardos, traições e ais. Deus os redireciona para propósito. O ciúme dos irmãos, a calúnia da senhora de Potifar, a solidão da prisão, tudo isso fez parte de um caminho que preparou José para liderar, para ser instrumento de salvação. Lição 3. A fidelidade honra Deus mais do que a força ou o reconhecimento imediato. José não usou atalhos. Ele foi fiel, honesto, íntegro, mesmo quando ninguém via. Lição 4. Perdoar liberta.
Ao perdoar seus irmãos, José libertou também seu próprio coração. Ele poderia se vingar, humilhar, mas escolheu misericórdia. Cena 9. A aplicação para o hoje. Hoje talvez você esteja vivendo captura, seja emocional, espiritual ou social. Talvez esteja numa prisão invisível, desemprego, injustiça, traição, solidão. Talvez seus sonhos pareçam enterrados num poço. Mas a história de José revela que até mesmo um poço pode ser o início da subida. Uma prisão, uma sala de audiência futura, um sonho compartilhado, um futuro em supervisão. Tenha paciência, persevere, confie nas promessas, mesmo que não entendam todos os seus sonhos agora. Deus não esqueceu nenhum deles. Ele trabalha nas sombras, nos detalhes, nas noites escuras, preparando você para o momento exato. Som suave de harpa, luz dourada, paisagem de deserto se abrindo para campos verdejantes. José morreu com 110 anos. Quando Deus reuniu o povo de Israel e os tirou do Egito, eles levaram consigo os ossos de José, lembrança de que aquele homem que sofreu, esperou, perdoou, foi um instrumento de vida para muitos. Seu legado perdura, fé, esperança e misericórdia. E você? Qual parte dessa história mais fala ao seu coração hoje? O poço, a calúnia, a prisão, o trono ou o perdão? Onde Deus quer agir na sua vida? Se essa história tocou você, curta o vídeo, compartilhe. Inscreva-se no canal para não perder outras histórias que edificam fé. Deixe nos comentários. Qual foi o momento mais difícil da sua vida em que você sentiu Deus te sustentando? Ou onde você precisa deixar o perdão florescer?